Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 57, 17 de fevereiro de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim, e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim, para renascer no seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. E ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem é nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem, saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais. Não descubro mais nele a marca divina, nada encontro de meu nele. E não o reconhecendo mais, minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isto. Quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. Capítulo 58, 8 de março de 1901. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Continuando meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao vir-me disse: Minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela, como sobre meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram ao seu Criador. Então é a cruz que revela Deus na alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus
e aos homens quem é esta alma. Depois acrescentou: sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é a dor e a outra é de amor. E assim como no céu, todos os 9 coros de angélicos me amam, porém cada um tem o seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício é especial, é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o deles, saindo juntos, se acoplam continuamente. Assim as almas sobre a terra, lhes dou seu ofício diferente, a quem a torno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Uau, que lindo! Capítulo 59. 19 de março de 1901. Explica-lhe o modo de sofrer. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, sobretudo pela privação de meu doce Jesus, depois de muito esperar, quando o vi, me disse: minha filha, o verdadeiro modo de sofrer é não olhar de quem vêm os sofrimentos, nem que coisa se sofre, senão ao bem que deve vir dos sofrimentos. Este foi meu modo de sofrer. Não olhei nem aos algozes, nem ao sofrer, senão ao bem que queria fazer por meio de meu sofrer. Até mesmo aqueles que me davam o sofrimento, e olhando o bem que devia produzir aos homens, desprezei todo o resto. E com intrepidez segui o curso do meu sofrer. Minha filha, este é o modo mais fácil e mais proveitoso para sofrer, não só com paciência, mas com ânimo invicto e animoso. Capítulo 60. 22 de março de 1901. Vê os grandes pecados de Roma. Jesus quer punir e ela se opõe. Continuando meu estado de privação e, portanto, de amargura indizível, esta manhã meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Me parecia que fosse Roma. Que espetáculos se viam em todas as classes de pessoas. Até no Vaticano se viam coisas que davam horror. E o que dizer dos inimigos da Igreja? Como se roem de raiva contra ela. Quantos estragos vão maquinando. Mas não podem realizá-lo, porque Nosso Senhor os tem como atados ainda. Mas o que mais me espantou é que via meu amante Jesus quase em ato de dar-lhes a liberdade. Quem pode dizer como consternada fiquei? Então, vendo Jesus a minha consternação, disse-me: filha, são absolutamente necessários os castigos. Em todas as classes entrou a podridão e a gangrena. Por isso é necessário o ferro e o fogo para fazer que não pereçam todos. Por isso, esta é a última vez que te digo que te conformes a meu querer, e eu prometo perdoar em parte. E eu, amado bem meu, não tenho coração para me conformar contigo em castigar as nações. E ele, se tu não te conformas, sendo de absoluta necessidade fazer isto, eu não virei segundo meu costume, e não te manifestarei quando enviarei os castigos. E não o sabendo tu, e não encontrando eu que em de algum modo rompa a minha justiça, a minha justa indignação, darei livre alívio à minha ira, e não terás nem sequer o bem de fazer perdoar em parte o castigo. Além disso, o não vir e não derramar em ti aquelas graças que teria querido derramar, é também uma amargura para mim, como nestes últimos dias, em que não vim tanto, tenho a graça contida em mim. E enquanto dizia, mostrava que queria se aliviar, e aproximando-se de minha boca, derramou um leite dulcíssimo
e desapareceu. Capítulo 61. 30 de março de 1901. Jesus fala-lhe acerca da divina vontade e da perseverança. Continuando o estado de privação, me sentia como um tédio e um cansaço de minha pobre situação. E a minha pobre natureza queria libertar-se desse estado. Meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e me disse: Minha filha, assim que você se retira do meu querer, assim você começa a viver de si mesma. Em troca, se você está fixo na minha vontade, viverá sempre de mim mesmo, morrendo de tudo a si mesma. Depois acrescentou: Minha filha, tem paciência, repreende-te em tudo a minha vontade. E não por pouco, mas sempre, sempre, porque só a perseverança no bem é o que faz conhecer se a alma é verdadeiramente virtuosa. Só ela é a que me une todas as virtudes. Pode-se dizer que só a perseverança une perpetuamente Deus e a alma, virtudes e graças, e como cadeia se põe ao redor e amarrando tudo junto, forma no nó certo da salvação, mas onde não há perseverança, há muito a temer. Dito isto, desapareceu. Capítulo 62. 31 de março de 1901. Inconstância e volubilidade. Esta manhã, sentindo-me toda amarga, ainda me via tão má que quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo e único bem. Mas o Senhor, não olhando para as minhas misérias, dignou-se vir, dizendo: Minha filha, é a mim que queres. Pois bem, vim para te alegrar. Vamos juntos, mas fiquemos em silêncio. Depois de ter estado assim por um pouco, me transportou para fora de mim mesma, e via que a igreja festejava o dia das palmas. E Jesus, rompendo o silêncio, me disse: Quanta volubilidade, quanta inconstância! Assim como hoje gritaram Hosana, proclamando-me como seu rei, outro dia gritaram crucifica-o, crucifica-o. Minha filha, a coisa que mais me desagrada é a inconstância e a volubilidade, porque isto é sinal de que a verdade não tomou posse de tais almas. E mesmo em coisas de religião, pode ser que encontrem sua satisfação, sua própria comodidade e o interesse. Ou bem porque se encontram em tal partido, mas amanhã pode mudar estas coisas e podem ser encontradas no meio de outros partidos. E eis que se desviam da religião e, sem desgosto, se entregam a seitas. Porque quando a verdadeira luz da verdade entra numa alma e se apodera de um coração, esta alma não está sujeita à inconstância. Antes tudo sacrifica por amor daquela e para fazer-se dominar por ela. E com ânimo firme despreza todo o resto que não pertence à verdade. E enquanto dizia isto, chorava sobre a condição da presente geração, que pior do que antes está sujeita à inconstância, segundo sopram os ventos. Capítulo 63. 5 de abril de 1901. Compadecendo-se da mãe, compadece-se de Jesus. No Calvário, na crucificação, vê em Jesus todas as gerações. Continuando o estado de privação, esta manhã parece que o vi por um tempo, por um pouco junto com a rainha mãe. E como o adorável Jesus tinha coroa de espinhos, atirei e a compadeci tudo. E enquanto isso fazia, me disse: Compadece ao mesmo tempo a minha mãe, porque sendo eu sofrer a razão de suas dores, compadecendo-a a ela, vens a compadecer-me a mim mesmo. Depois disso,
E eu parecia me encontrar no Monte Calvário, no momento enquanto sofria a crucificação, via, não sei como, em Jesus, todas as gerações passadas, presentes e futuras. E como Jesus, tendo-nos a todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia e sofria por todos, em geral, por cada indivíduo em particular, de modo que descobria também todas as minhas culpas e as penas que por mim sofria especialmente, como também via o remédio que a cada um de nós, sem punir ninguém, ele nos fornecia para os nossos males e para a nossa salvação eterna. Mas quem pode dizer tudo o que via em Jesus bendito, desde o primeiro até o último homem? Agora, estando fora de mim mesma, via as coisas claras e distintas, mas encontrando-me em mim mesma, as vejo todas confusas. Assim que, para evitar disparates, termino. Capítulo 64. 7 de abril de 1901. Vê a ressurreição de Jesus. Fala da obediência. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e, como trespassado o coração por uma faca, que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Ah, parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afasta a mãe, chora e grita tanto que transtorna toda a casa, e não há nenhum remédio para fazê-lo parar de chorar, enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível, transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem, Jesus. E só me acalmo quando me encontro em posse dele. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma. Sou muito fraca, não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. E esta é a suma necessidade que tenho de estar com Jesus, com razão ou sem razão. Não quero saber nada. O que quero saber é que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar a esta pobre menina, que às vezes comete desatinos. Então, encontrando-me neste estado, por pouco tempo vi o meu adorável Jesus no momento da sua ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima de nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente, de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Agora, enquanto via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade, por meio da perfeita obediência, que, destruindo de todo a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Assim, a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição e as virtudes, como, por exemplo, se a alma está afligida, a obediência fará ressurgir a alegria. Se está agitada, a obediência fará ressurgir a paz. Se tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para atar o inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Se assediada por paixões e vícios, a obediência, matando-os, a fará ressurgir as virtudes. Isto a alma, e a seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Depois disto, a luz se retirou. Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor, vendo-me de novo privada dele, que me sentia como se tivesse uma febre ardente que me faz agitar e dar em delírio. Ah, Senhor, me dê a força para te aguentar nessas demoras, porque me sinto desfalecer. Capítulo 65.
9 de abril de 1901. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates. E creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se deste estado, com o agregado de meu refrão. De meu estado não é mais vontade de Deus. Que meu estado não é mais vontade de Deus. E por isso Jesus não vem. Ia pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério, me dava medo e me disse: O que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia, certamente, a vontade de Deus. E ele de novo: Pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta a gravidade de Nosso Senhor, que naquelas palavras que disse, sentia toda a força de sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por essas palavras, que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado, e não me atrevia a dizer-lhe: Vem. Agora, estando durante o dia neste estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio, e com um aspecto doce, mudou em comparação com a manhã, e me disse: Minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isto, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que, não estando bem enraizados no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e secam. E ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem arraigadas no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda a obediência. Antes, as atribulações e infortúnios súbitos secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Capítulo 66. 19 de abril de 1901. Lamentos pela privação. Jesus consola-a e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privada de meu adorável Jesus. Ao mais vem como sombra ou como raio, meu pobre coração está sobremaneira amargo. Sinto tanto sua privação que todas minhas fibras, os nervos, meus ossos, até as gotas de meu sangue, me contendem continuamente e me dizem: Onde está Jesus? Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos, tendo ficado privada daquela luz que, mais que fio elétrico, penetrava os mais íntimos esconderijos e, com a doçura mais inefável, corrigia e curava nossas chagas? Tudo é miséria.
tudo é esquálido, tudo é tétrico sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação como maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Ah, Senhor, quanto me custa te haver conhecido, e a que alto preço me faz pagar suas passadas visitas. Agora, estando neste estado, por breves instantes se fez ver e me disse: sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo-a tu, com razão de estreita necessidade, tudo o que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente, porque estando embebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, então não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem não só em parte, mas em tudo. E tendo me arrependido de minha dura situação, acrescentou: também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com a do Pai e com o Espírito Santo. Isto quis sofrer para divinizar em toda a cruz, tanto que, contemplando-me a mim e contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outro. Capítulo 67, 21 de abril de 1901. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa, principalmente. Continuando meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com uma cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: minha filha, o mundo é sempre corrupto, mas há certos tempos em que chega a tal corrupção que, se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção. Como foi nos tempos em que vim eu ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Assim, nestes tempos, chegou a tanta a corrupção que, se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção. E enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos,